Você está pensando em ir para Bogotá, mas não sabe quanto tempo ficar, Quando ir? onde se hospedar O que fazer? e muito mais? Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque hoje a gente vai tratar sobre esse tema. Nós acabamos de voltar de uma viagem da Colômbia e queremos passar para vocês um pouco dessa experiência por lá. Isso aí. Vamos lá, o primeiro assunto. Quanto tempo devo ficar em Bogotá? Bom, o ideal que a gente acha é de 3 a 5 dias. Nós ficamos 6 dias, porque a gente fez uma viagem longa, a gente passou por outras cidades na Colômbia, então a gente optou por ficar mais tempo para conhecer mais coisas, mas o ideal é de 3 a 5 dias. Isso. Se você é uma pessoa que gosta de viajar mais rápido, faz várias coisas no mesmo dia, o ideal é que você fique pouco tempo. 3 dias já seria o suficiente, que inclusive é o nosso caso. No finalzinho da nossa estadia ali em Bogotá, a gente já estava meio sem o que fazer, sem assunto ali na cidade. Então, se você é uma pessoa que viaja um pouco mais rápido, 3 dias é o suficiente. Se você é uma pessoa que viaja um pouco mais lento, gosta de conhecer poucos lugares por dia, o ideal é que você fique 5, beleza? Sobre valor de passagem, qual que é o preço justo para poder pagar para poder ir para Bogotá? Nós pagamos somente a passagem de ida, porque, como dissemos anteriormente, nós saímos de Bogotá e fomos para outras cidades na Colômbia. Então, a gente sabe o valor de ida, nós pagamos R$ 900 para ir, né? Isso. Mas a gente fez várias consultas dos valores justos aí que estão sendo praticados e o valor varia bastante, né? Varia de quanto, Maquer? Isso. A gente achou pesquisando aí de 1.300 até R$ 2.000 e de volta. Por isso que vale a pena pesquisar direitinho, escolher uma data boa, porque dá para pagar mais barato. Isso. Aí, esse valor de 1.300 já é incluso ida e volta, tá bom? Nós colocamos aqui saindo de Belo Horizonte, porque é a cidade mais próxima aqui pra gente, mas aí você precisa averiguar de acordo aí com a sua cidade. Interessante pesquisar ali no Google Flights ou então no Skyscanner, que são dois locais que a gente costuma pesquisar aí as nossas passagens. Se você tá mais próximo assim de São Paulo, a gente viu que os voos saindo de São Paulo, eles são mais baratos, até porque acredito que tenha mais voos, por isso o preço sai mais em conta, porque aqui da onde a gente pega, que é o de Belo Horizonte, é um pouco mais caro. Vamos lá, estadia. Como foi a nossa estadia, Maquerle? Bom, a gente fez uma pesquisa aí entre o Airbnb e o Booking, a gente acabou optando pelo Booking, né, pelo valor. O preço que a gente conseguiu pagar foi de 5 noites por R$ 600. Um hotel com café da manhã incluso, água quente, então assim, foi uma ótima escolha. É interessante mencionar que em Bogotá, diferente das demais cidades ali da Colômbia, cidades turísticas, né? Em Bogotá é muito mais frio. Então é muito mais frio mesmo. Então é interessante ter água quente, pelo menos em Bogotá, ok? Então isso vai elevar um pouco o preço da estadia. E também Bogotá é um pouco mais perigosa também. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Então é interessante selecionar um bairro seguro e uma estadia que tenha água quente. Quando a gente estava pesquisando, foi curioso porque quando a gente optou pelo Booking, tinha estadia ali oferecendo R$ 15 por noite, R$ 30, R$ 50 por noite. Então preços assim que estavam muito abaixo do que realmente é praticado, assim, do que a gente acredita que é praticado, né? E quando a gente chegou em Bogotá, conversando com os locais, eles informaram que sim, aqueles preços são reais, mas aquelas hospedagens ali, apesar de estarem próximas dos locais turísticos, elas ou não têm água quente, que é um problema porque lá é frio, ok? Então você vai utilizar blusa mesmo, tá bom? A gente está falando de temperaturas aí baixas. E também porque pode ter muito barulho, por estar próximas de áreas turísticas, então é por esse motivo que geralmente os valores são mais baixos, ok? E o que eu vou fazer em Bogotá? Quais são as atrações para eu poder conhecer por lá? A primeira atração que a gente recomenda é o Bike Tour, ok? O Bike Tour é, de certa forma, gratuito. Ao final, você dá uma gorjeta para o guia turístico, tá bom? Eu vou deixar aqui o site que a gente utilizou para poder reservar e por lá tem todas as informações. E esse Bike Tour é interessante porque você vai de bike pelas atrações turísticas ali da cidade, ele vai explicando ponto a ponto o que é cada edifício, o que aconteceu, a história das praças, o que tem ali de fato ali na Colômbia, em Bogotá principalmente, né? E
Após isso, pelo menos na nossa experiência, o guia turístico nos ofereceu passar por cenários um pouco mais pobres ali de Bogotá e nos explicou como funciona o que eles chamam lá de extractos, que seriam como se fossem denominações de áreas. Ok? Cada bairro ali, de acordo com os serviços públicos que são oferecidos naquele bairro, possuem uma numeração de 1 a 6, sendo o mais baixo, ou seja, que tem poucos serviços públicos e geralmente são áreas piores e mais pobres, até 6, que são áreas mais ricas e com mais serviços públicos ali, ok? E assim ele nos ofereceu, tem vídeo sobre isso aí no canal já, se vocês quiserem assistir também, nos ofereceu passar por uma área de denominação 2, ok? Então de numeração 2. Por lá era bem mais perigoso, então ele nos fez um alerta antes, informando para a gente não andar com o celular, não gravar, não olhar no olho das pessoas, porque realmente era bem mais perigoso. A gente passou por lá 5 minutinhos no máximo, então a gente conseguiu ver que realmente era mais perigoso, muito mais moradores de rua, muito mais sujo também. Então, assim, é interessante para poder conhecer a realidade fora ali da área turística, caso você queira, é lógico, se for o seu tipo de turismo. E também é interessante vocês conhecerem essa questão da numeração de 1 a 6 para também selecionarem o bairro que vocês desejam ficar. Então é interessante saber se o bairro que vocês vão se hospedar, qual é a numeração dele, até mesmo por uma questão de segurança, serviços públicos também ali da região, beleza? Bom, o segundo ponto que a gente indica é o Montserrat. O Montserrat é um ponto alto da cidade, onde tem uma igreja lá no topo, né? Só que fora isso, tem uma vista maravilhosa lá de cima, você consegue ver a cidade toda. Para você subir lá, você pode optar em ir andando, tem uma escada que você vai subindo até lá em cima. Ou então você pode subir de bondinho, ou então de funicular. A gente queria ter subido de funicular, mas no dia que a gente foi não estava funcionando, então a gente subiu de bondinho e desceu pela escada. A escada a gente recomenda realmente descer para quem quiser ter essa experiência, porque subir é muito complicado, é muito alto, muito longe. Então, assim, se você quer subir, tem essa disponibilidade, pode ir, mas não é um caminho fácil. Mas assim, a vista lá de cima é maravilhosa, vale muito a pena o passeio. Para subir lá, você tem que comprar um ingresso na entrada, né? Mas é só isso, lá em cima tem lugares para comer, tem banheiro, então assim, vale muito a pena esse passeio. É interessante você se preparar porque nós praticamos atividade física e nós optamos só por descer. E mesmo descendo foi difícil pra gente. Tem vídeo aí no canal do Cerro Montserrat, é interessante assistir também, com valores, com tudo que a gente passou. Então, se você está pensando em subir ele a pé, aconselho repensar, ou pelo menos ir preparado, tá bom? Isso aí. A atração turística em Bogotá é a Catedral de Sal. A Catedral de Sal não fica em Bogotá, fica numa cidade chamada Zipaquirá, que é próxima, e há diversas formas de ir até lá. A Catedral de Sal é uma mina de sal, ela funciona como uma mina de sal, ainda está ativa, ok? E lá, no seu primeiro nível, foi criado diversas representações ali sobre o caminho da fé ali, né? Então, são várias cruzes que representam cada caminho, cada parte dessa história do caminho da fé. Então, é muito interessante conhecer, por mais que você não seja religioso, tem outras atrações lá dentro também, tá bom? Então, fora esse caminho da fé, nós temos lá dentro também minerais, cristais, tem a história da mina também, que é super interessante, a mina é gigantesca, é muito grande mesmo, então, vale a pena conhecer. Para poder ir para lá, você pode ir de 3 formas. A primeira é através de um ônibus, ok? Você vai contratar um tour e ir de ônibus, desse ônibus fretado somente para aqueles turistas que querem ir para o local. Eu acredito que essa seja a forma mais cara de ir, tá bom? Nesse site aqui, que eu já deixei sobre o guia turístico também, tem lá a disponibilidade para poder ir através de ônibus, mas se eu não me engano estava entre 600 a 800 reais por pessoa. Então
sairia bem caro fazer esse passeio dessa forma. A segunda possibilidade é indo de táxi. Então você vai contratar um taxista, um Uber, ou então o Didi, que é o aplicativo que eles utilizam por lá, e vai ir com esse motorista de aplicativo até lá. Também não sai tão barato não, mas se você for um grupo de pessoas de 4 pessoas, já daria para dividir ali e ficaria um valor legal. Então é uma possibilidade, pois a cidade fica ali em torno de 1 hora da cidade de Bogotá. E a terceira possibilidade, que é a mais difícil assim, mas foi a que nós optamos, até mesmo para ter uma aventura e poder aprender como ir, é indo de um ônibus transporte público, ok? Nós fomos até o terminal norte de Bogotá e pagamos uma passagem que aí custou cerca de 10 ou 15 reais por pessoa, e pegamos um ônibus de lá para Zipaquirá. Aí paramos próximo da cidade, próximo ali da catedral da cidade, e já fomos direto para a Catedral de Sal andando mesmo, tá bom? Então é uma possibilidade para quem gosta de aventura e quer economizar, esta é uma opção viável. Interessante falar que se você vai para a Catedral de Sal, vá cedinho e aproveite a cidade de Zipaquirá também, porque lá a gente tem uma catedral no centro, tem uma igreja ali no centro e tem diversos comércios ali no entorno também que é interessante conhecer. Tem vídeo aqui no canal também ensinando como ir de ônibus e também o que fazer ali na cidade de Zipaquirá. Bom, outra atração são os museus. Os museus a gente visitou 3, que é o Museu da Moeda, o Museu do Ouro e o Museu Botero. Esses museus vocês conseguem fazer esse passeio em um dia só. São museus muito interessantes, né? Na verdade, são os 3, ficam bem próximos, só o Museu do Ouro, que fica um pouco mais distante, mas nada impede de ir a pé, uns 20 minutinhos de caminhada. Então, assim, vale a pena tirar um dia só para poder conhecer esses museus. E o ponto mais importante aí, acredito que todo mundo que vai para Bogotá quer ir, é La Candelária, né? Que é o ponto ali turístico de Bogotá. E lá é muito interessante, tanto de dia quanto de noite. É interessante ir lá para poder conhecer, ficar bem ligado fora ali da praça principal, que é a Praça Choro Quevedo, né? Choro de Quevedo. E ficar bem ligado porque os próprios locais nos informaram que lá ocorrem furtos, então para tomar um cuidado ali fora do centro mesmo. Lá ocorrem diversas coisas, tem grande variedade de culinária, grande variedade de bebida. Lá a gente experimentou a chincha e fica uma dica aqui, tá? Não paguem mais que 5 mil pesos nessa chincha não, 5 mil, 7 mil, mais que isso tá pagando demais. Nós fomos bobos e pagamos 20 mil pesos nisso, né? A gente cometeu um erro de iniciante, né? Foi nossa primeira noite lá, então, assim... Vale a pena ir conhecer, fazer amizade por lá também, conhecer outras pessoas, conhecer a cultura. E é muito interessante, tanto pela parte cultural, a praça tem diversas atrações ali, inclusive artistas independentes se apresentando, artesanato, comida, bebida. Então é muito interessante ir conhecer essa praça. Nós fomos mais de uma vez e mais de um turno. Fomos de dia, fomos de noite, tiramos foto em todas as ruas ali. Interessante, se você for de dia e quiser almoçar por lá perto, na praça mesmo, o almoço vai variar ali em torno de 40 a 60 mil pesos, ok? Mas se você descer uma rua, tem um mercado ali que é como se fosse um shopping de comida, e com várias comidas típicas também. E lá o almoço geralmente vai ficar aí de 15 a 20 mil pesos. A gente tem vídeo aqui no canal também frequentando esse mercado. Interessante também mencionar que uma das comidas típicas do local, de Bogotá, é a sopa de arriaco, ok? E essa sopa, tem gente que cobra ela à parte, mas caso você queira comer ela, queira experimentar, provar da culinária local, todos os pratos, quando você pede ali o prato do dia, ou seja, que geralmente é o prato como se fosse executivo, que é geralmente mais barato, em vários locais essa sopa vai vir inclusa, então você não vai estar pagando essa sopa. E geralmente esse prato do dia é bem baratinho, é de 15 a 20 mil pesos, ok? Então é isso, pessoal, fazendo um resumão aqui do nosso vídeo. O interessante é ficar de 3 a 5 dias, depende do seu estilo de viagem. Mais que isso, acredito que é bobeira, vai aproveitar outras cidades se você tiver mais tempo.
Preço justo, entre aí 1.300 ida e volta, tá bom? Até R$ 1.800, 2.000 já está um pouco mais acima aí, tá bom? Então, ida e volta 1.300 a 1.800 você consegue encontrar. Utiliza o aplicativo aí Google Flights e Skyscanner. Isso. Sobre comida, Maquerna. A culinária da Colômbia é muito boa, assim, nada como nossa comida mineira, mas é muito boa sim. Lá você consegue comer um almoço aí por de 15 a 20 mil pesos, tá? Pesquisando, tá? Centro da cidade, obviamente, vai ser mais caro, a área turística vai ser mais cara também, mas pesquisando a gente consegue comer barato também, tá? Além disso, também é importante lembrar que em Bogotá é muito mais frio que as demais cidades. Por mais que você vá para uma cidade litorânea, como Cartagena, ou for para San Andrés depois, que geralmente vai ser uma área mais quente, né? Você vai poder usar camisas normais. Em Bogotá faz frio, então levem blusas, beleza? Isso, a gente foi numa época de verão e fez frio todos os dias, tá? Então, assim, no inverno vai muito preparado. E não se esqueçam também, em Bogotá, banho quente, ok? Pesquisem antes a estadia, procurem um local de banho quente, porque isso vai fazer muita diferença. Nas demais cidades, a gente se acostuma. Foi legal sem banho quente. Mas em Bogotá não daria para encarar não, viu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, comentar. A gente está respondendo todos os comentários. Se tiver alguma dúvida, nos ajude aí nessa jornada para o canal crescer. E até os próximos vídeos. Tchau!